primeiro ato desta história, a primeira peça para montarmos este complexo quebra-cabeças que foi a reforma da Igreja da Inglaterra, começa com o ato em que o rei Henrique VIII pediu ao Papa de sua época a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Esse ato, embora não fosse algo extraordinário, causou uma grande fissura entre a Igreja e o Estado inglês, entre Roma e a coroa inglesa. Não era nada incomum o Papa conceber um pedido como esse de anulação de um casamento em favor, muitas vezes, de uma outra união conjugal que favorecia ambos os lados, tanto o reino quanto a Igreja. Mas nesse caso em específico, não era nada vantajoso para a Igreja conceber esse direito ao rei Henrique VIII. O casamento arranjado de Henrique VIII com Catarina de Aragão, viúva do seu irmão mais velho, quando se casaram, Henrique tinha apenas 17 anos, nunca a amou de fato e esperou que ela lhe desse um herdeiro. Era o esperado de qualquer monarca naquela época. Mas Catarina teve sérias complicações para engravidar. Veio de sucessivos abortos espontâneos, filhos que nasceram e morreram logo após o parto, e durante os anos em que estiveram casados, ela só conseguiu gerar uma filha, a quem chamou de Maria, que veio a ser depois a Maria I, a primogênita de Henrique VIII. A situação de Henrique VIII com a Igreja não era tão simples assim, afinal de contas, Henrique VIII era um católico fervoroso. Durante toda a sua vida, deu inúmeras demonstrações de sua fé na Igreja, no ensino, na doutrina da Igreja Católica Romana. Recebeu do Papa Júlio II a coroa de ouro, a maior comanda que o Vaticano concede a monarcas daquela época e até hoje é um costume vigente na Igreja. Por exemplo, o príncipe Frederico da Saxônia, o amigo de Lutero, o patrocinador de Lutero, recebeu a mesma rosa de ouro do Papa Leão X e a acrescentou à sua coleção de relíquias. Então, Henrique VIII era um homem que respeitava a Igreja e era considerado pela Igreja por causa do seu catolicismo fervoroso. Um fato interessante é que quando Lutero começou a publicar as suas obras, já após a sua excomunhão de Roma, esses escritos logo se espalharam por toda a Europa e chegaram também às Ilhas Britânicas. Quando chegaram à Inglaterra, Henrique VIII condenou os escritos e a obra de Lutero, escrevendo um opúsculo, no qual intitulou Em Defesa dos Sete Sacramentos, condenando totalmente e considerando heréticas todas as doutrinas que Lutero disseminava a partir da Alemanha por toda a Europa. Esse livreto, esse opúsculo que Henrique VIII dedicou ao Papa da época, lhe garantiu um título irônico de Guardião da Fé, ou Defensor da Fé. Então é irônico porque nós sabemos o que aconteceu depois. Pois bem, o Papa não quis conceder, não foi favorável ao pedido do rei por uma questão puramente de conveniência. Diferente do que alguns historiadores católicos da atualidade, católicos romanos dos dias de hoje, que consideram que o Papa não poderia conceder isso porque infringiria um dos sacramentos da Igreja Católica Romana, o sacramento do matrimônio, nós sabemos à luz da história que isso é uma bobagem. O Papa poderia muito bem conceder isso porque não era nada incomum naquela época. Mas havia um detalhe para o Papa manter-se firme em sua decisão de não conceder a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Catarina era tia do imperador do Sacro Império Romano-Germânico da época, o Carlos V.
o imperador que recebia este título de imperador do Sacro Império Romano, era um título dado pelo Papa, era coroado pelo Papa, era, portanto, um grande defensor, e digo isto, um defensor em todos os sentidos da palavra, inclusive no sentido bélico da palavra, com exércitos às portas de Roma, já tinha antes saqueado Roma, já tinha invadido e espoliado o Vaticano. É claro que o Papa não queria se indispor com autoridade, com um homem poderoso como o imperador Carlos V, causando uma humilhação como essa à sua tia Catarina de Aragão. Então, por uma questão puramente de conveniência para a igreja, naquela situação, o Papa viu que era melhor se indispor com o rei Henrique VIII, embora se tratasse de um rei muito poderoso, do que com o imperador, que era muito mais poderoso e que tinha um exército muito mais numeroso e que, sobre as suas ordens, poderia reunir e unificar toda a Europa para marchar contra a igreja, contra o Vaticano, se fosse o caso. Então, por esse motivo, o Papa bate o pé e não concede a Henrique VIII o seu pedido de divórcio. Henrique VIII vale-se dos seus intelectuais. Diferente do que aconteceu em outros países da Europa, onde a reforma já estava em estado bem avançado, já lograva êxito, na Inglaterra, a reforma não foi nada fácil nem simples, por isso estamos dividindo essa história em 4 capítulos ou 4 atos para poder explicar ao querido ouvinte, internauta, como surgiu a Igreja Anglicana. Ela não surge, a reforma inglesa, ela não surge a partir da pregação das obras escritas por teólogos como Lutero, como Zwingli, como Calvino. Diferentemente desses outros países, a reforma inglesa começa dentro das universidades. E são desses intelectuais que Henrique VIII se vale para defender a causa do seu divórcio com Catarina de Aragão. Na verdade, eles encontram uma brecha, eles encontram um argumento forte tirado das Escrituras, do livro de Levítico, capítulo 20, versículo 21, em que está escrito assim, na lei de Moisés: se um homem tomar a mulher de seu irmão, é impureza, terá desonrado seu irmão, ficarão sem filhos. Claro que o mandamento se referia a tomar a mulher do irmão, o irmão ainda em vida, não era o caso de Catarina de Aragão, cujo esposo já tinha falecido. Então, nesse caso, e pensando que era por esta razão, por infringir o mandamento da lei de Deus, que Catarina não conseguia engravidar, dar um filho homem a Henrique VIII, que ele então fundamentou esse pedido, essa petição de anulação. Agora, não mais ao Papa, agora levou o caso para o parlamento inglês. Só que anexo a isso, os intelectuais daquela época, os eruditos ingleses, lembrando também algo que não podemos ignorar, é que estes intelectuais ingleses já estavam familiarizados com a reforma, já estavam recebendo a influência que vinha de fora, de obras contrabandeadas, tanto da Suíça zwingliana quanto da Alemanha luterana. Obras estavam chegando na Inglaterra, mesmo sendo proibido pelo rei Henrique VIII, mas esses intelectuais estavam tendo acesso a essas obras teológicas de cunho reformado. Portanto, eles lembraram o rei de algo que acontece na história da Inglaterra e que muitas pessoas naquele tempo e hoje desconhecem ou simplesmente ignoram. O cristianismo chegou nas Ilhas Britânicas antes do catolicismo se estabelecer como religião oficial naquele país. O cristianismo chega na Inglaterra no tempo dos celtas, trazidos por soldados romanos que se convertiam, as inúmeras legiões romanas que tinham soldados convertidos ao cristianismo e que, quando regressavam para a Bretanha, para as Ilhas Britânicas, traziam consigo a fé cristã. O cristianismo inglês, portanto, tem sua origem não em Roma nem em Antioquia, mas nos celtas,
e lembram então ao rei que antes do Papa interferir nos negócios da Igreja da Inglaterra, através de Agostinho da Cantuária, o primeiro arcebispo de Cantuária nomeado pelo Papa, já havia uma igreja inglesa com uma liturgia forte, com uma teologia vibrante, ortodoxa, e que, portanto, romper com Roma não era uma questão de cisão, não era um cisma, mas um retorno ao que a liberdade religiosa, a religião nacionalista que já existia na Inglaterra antes da interferência da Igreja Católica Romana. Esse foi um argumento fortíssimo que os intelectuais usaram para levarem a Henrique VIII essa petição, junto com o pedido de anulação do seu casamento ao parlamento inglês. É claro que Henrique VIII teve mais êxito nesse caso com o parlamento do que com o Papa. E aconselhado também, um dos protagonistas de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, o Thomas Cranmer, um homem extremamente influenciado pela teologia reformada, um homem de mente protestante, sonhando e orando para que a reforma se efetivasse na Inglaterra, para que a oração feita por Tyndale, Senhor, antes dele morrer, antes dele ser executado, queimado por ordem do rei, ele ora e pede: Senhor, abra os olhos deste rei para que a igreja na Inglaterra seja reformada. Thomas Cranmer também ansiava com esse dia, sonhava que esta realidade um dia pudesse acontecer na Inglaterra. E então, aconselhado por estas pessoas, que Henrique VIII leva para o parlamento o seu caso, e o parlamento então reconhece que a autoridade, que o rei tem, portanto, a autoridade primária sobre a Igreja da Inglaterra e não o Papa, e que o seu casamento, portanto, pode ser anulado, visto que estava infringindo um mandamento da lei de Deus, assim argumentaram na época, de que o rei, portanto, estava certo, de que o Papa não tinha direito de detê-lo, de impedir o seu desejo. Foi essa tática que deu certo, pois os seus acadêmicos se superaram nos argumentos que usaram em defesa do rei. Portanto, a partir daquele momento, a partir daquele ato, em 1334, a Igreja da Inglaterra torna-se independente de Roma e sua liderança passa a pertencer não mais ao Papa, e sim ao rei.